São Paulo estava conversando, vou até buscar o Sérgio de novo, ele estava me dizendo que a gente teve uma tendência de expandir a cidade, né? Ir mais para Barra, para o Recreio dos Bandeirantes. Aconteceu em São Paulo também. Aliás, todas as capitais brasileiras, você ir aumentando o horizonte da cidade, em busca de terrenos mais baratos, etc. Mas com isso você gera demanda por infraestrutura e transporte. E quando que talvez fosse melhor adensar onde já tem infraestrutura. Correto. Ele citou até o centro do Rio de Janeiro, que tem quantidade de lugares, terrenos vazios ou lugares que podem ser aproveitados. Ele calculou 60 mil moradias, um número assim fabuloso. Uma conta da Universidade Federal do Rio de Janeiro que fez essa. O que impede disso acontecer? A legislação? É a legislação. Eu acho que a gente tem aqui uma antítese muito grande. Exatamente a questão da infraestrutura, que obriga o poder público a ter que fazer obras que não é capaz de fazer, porque não tem recursos, por alguma forma. Né? Isso se viu no Recreio dos Bandeirantes. No Recreio dos Bandeirantes, num dado momento, saiu uma lei em que você, empresário, poderia construir mais um andar no seu prédio, ou mais dois, desde que pagasse uma outorga. E essa outorga tinha como objetivo investir em infraestrutura no local. Só que muitas vezes o município nem investia, porque entendia que, por exemplo, duplicar a Avenida das Américas já era um investimento de infraestrutura. E isso criou uma série de dificuldades. Então, nós do mercado imobiliário comentamos isso muito com a prefeitura. A importância da gente adensar em determinados locais, verticalizar determinados prédios. O gabarito, que normalmente é tido como um palavrão, aumentar o gabarito, prédio, mas é uma necessidade, porque exatamente você vai ao encontro do que é adensar. Então, e a nossa cidade tem prédios muito baixos de um modo geral. São raríssimos os prédios que passam de 12, 15 andares. Raríssimos. A gente vai ter lá no Porto uma oportunidade de prédios de 30 andares, mas é na zona portuária exclusivamente. Para a residência também? Para a residência também. Recreio dos Bandeirantes, você faz 5 pavimentos. Não faz mais. Fica mais bonitinho. Fica lindo, maravilhoso, mas você horizontaliza a cidade. Não tem jeito. Não tem. É uma pena, né? É isso que eu digo. É uma antítese que se vive, né? Que precisa encontrar qual é o posicionamento comum para isso. Na zona portuária, aliás, está cada vez mais linda, né? Mas ainda o pessoal tem medo de morar lá, não sei o que é. Tem medo, porque a zona portuária, eu sou fã daquilo que foi feito, mas ela ficou pronta na crise. Então, e são prédios muito grandes. Qualquer empreendimento na zona portuária são 800, 1.000 unidades num prédio. Então, isso dificulta. Então, a gente precisa, a zona portuária, ela se iniciou pelos prédios comerciais e pelos hotéis. Ela precisa buscar as residências. Então, a legislação teve algumas alterações que favoreceram. Eu acredito que a zona portuária, em 2021, vai ser uma opção importante. Então, Paulo, agora tira o vice-presidente da DEM, entra aqui o empresário da calçada, empresa de construção e incorporação. O que você está fazendo nesse momento, calçada? Nesse momento, a gente está fazendo uma obra no Jardim Botânico, na rua Jardim Botânico. Então, se Deus quiser, entregando esse ano. São 24 apartamentos, com uma característica até um pouco diferente, porque tem uma casa tombada na frente. Então, a gente preservou essa casa, deu inclusive vida a ela, ou seja, ela vai poder ser visitada pelo público, né, e vai ser utilidade também para o condomínio. Então, a gente dividiu a casa e criou 2 ambientes distintos. Nesse ano de 2000... Porque ela tinha um terreno grande atrás? Ela é um terreno comprido, a gente conseguiu... O terreno é até grande, né? Mas como ele tinha essa casa tombada, ele só pôde fazer 24 apartamentos em 6 pavimentos, 4 por andar. E essa casa tombada, na parte da frente, ela vai virar uma atividade ao público, possivelmente um restaurante, um bistrô, alguma coisa nesse sentido. Na parte de trás, ela virou de utilidade para o condomínio, ou seja, academia, salão de festas, coisas que um prédio com 24 pavimentos não teria. Já está em pé. Está em pé. Então vai acabar esse ano. Vai, se Deus quiser. Por isso que eu disse, se Deus quiser. A previsão é agosto. E a gente está preparando alguns lançamentos para esse ano. A gente tem um lançamento previsto na Barra da Tijuca,
a gente tem um empreendimento previsto aqui em Botafogo e a gente tem um empreendimento previsto lá, ali perto da Belardo Bueno. Apartamentos menores. A gente está acreditando numa legislação que foi aprovada recentemente, que são de unidades mais compactas, com 30 metros, ou seja, para favorecer o jovem, o recém-casado, uma coisa que o Rio de Janeiro tem muito pouco, que São Paulo já tem. Só no ano passado, São Paulo vendeu 28 mil unidades de apartamentos de sala-quarto. São Paulo tem apartamentos de 14 metros quadrados. É a forma da pessoa começar. Exatamente, a vida. A tendência é você começar a sua vida, não vai ter filho logo no começo, né? E às vezes até o contrário, você tem o seu filho, já tem 18, 20, 22. Ou ao contrário. E ele, olha, pô, fica Fulano, perto. vai para lá. Vai para lá, fica perto aqui, perto de mim, mas você está com o seu apartamento e aí é viável, né? Essa figura no Rio de Janeiro era muito difícil. Tinha regiões E é um preço específicas. muito mais acessível. Porque é metragem, né? Isso não está aprovado no Rio? Tá, foi aprovado agora, recentemente, o Código de Obras. E aí tem uma legislação específica, o número de vagas de garagem, porque aí você não precisa mais de uma vaga de garagem por unidade, você tem uma relação distinta. Então isso vai também ser um incentivo para o Rio de Janeiro em 2020. Vai ser um É que tem aquela imagem das antigas kitnets, aquelas coisas. Isso. Mas hoje dá para fazer uma coisa... Com certeza. É só olhar para São Paulo. São Paulo tem apartamentos com 14 metros quadrados sensacionais. Sensacionais. É um quarto de hotel praticamente. Né? Exatamente. A vida mudou. A gente precisa estar atento a isso, né? O mundo é moderno, a vida muda e a gente tem que estar acompanhando isso. Você vai entrar nisso também? Vamos, se Deus quiser. Que Esse empreendimento que a gente está falando, que é lá perto da Belardo Bueno, são apartamentos compactos.